Flamengo sempre eu hei de ser. Tem uma influência, né? Influência, exatamente. Uma influência, tem um líder ali que sabe como, igual você falou, teve algum diferente, depois nós aprendemos muito. Claro. Eu fiz uma conta, eu tive mais de 40 treinadores só no profissional, sem contar toda a base, e eles, cada um tem um perfil, né? E da gente entender como utilizar um pouco desse pouco de cada um, exatamente. Que é fundamental, né? E é o teu negócio. Por ser o profissional que eu era e sempre fui de maneira natural, tá? Sempre gostei de treinar, adorava ir para o treinamento, sabe? Fazia tudo aquilo que era para fazer e sempre queria algo mais para melhorar. E aí eu te digo que foi situação do meu pai, perfeccionismo. Alfaiate, vendo ele fazer os cortes dele lá para fazer o terno pro cliente, eu ficava olhando e tal, aquele negócio lá, eu falei, pô, não tinha falha, cara, era impressionante. Aí o que eu preciso melhorar? Passe. Aí vou lá pro paredão, bater aqui e tal, prática, entendeu? Domínio de bola, o tempo todo. Acabava o treino, eu ficava fazendo alguma coisa que fosse importante. Aí você vai crescendo. Aí você vira referência. Então, quando você vira referência, você passa a ser líder pelos teus atos, né? Não pela tua voz, por nada. Aí, pô, o cara que tá lá, tá fazendo tudo, a coisa tá dando certo. Aí o teu companheiro olha e fala assim, porra, o que eu vou fazer diferente se eu tô vendo que o principal tá guiando? Então, eu sempre disse, no Flamengo, a minha importância fora do campo foi muito mais do que dentro do campo. Por causa do meu... Eu tinha... Caramba, forte isso, porque olha uma situação... Dentro de campo foi impressionante. Olha uma situação que era complicada, que eu tinha que ficar atento. Por coincidência, meu primeiro contrato terminava 31 de maio. Começava 1º de junho. A maioria dos contratos, os clubes sempre terminavam 31 de dezembro. Então, cara, se eu renovasse mal o contrato meu, tu imagina o principal jogador do time renovar mal. Você derruba todo mundo, cara. Os caras viravam lá, aí, ó, por favor, hein, levanta aumenta esse sarrafo aí, pra gente não ficar... Influenciava o ecossistema todo. Exatamente, então é preocupação. Tinha até essa responsabilidade. E aí tu levantava, os caras vinham. Tudo bem. E aí também você vai ganhando liderança no grupo nesse modo também, então... Aí você entende que vai além de você a tua causa. Nesse momento você já entendeu? Já. Falou, peraí, não... Claro, já aí entendi. Muda tudo. Você deixa de pensar só em você, nos teus interesses e fala, pô, tem uma classe que eu tenho que representar. Isso, exatamente. E acabei sendo presidente do sindicato também do Rio. Foi também, pô, mas é uma coisa que precisa, né? Os jogadores se unir, entender a importância, que é peça fundamental no espetáculo, né? Claro, lógico. Tem que se posicionar, né, cara? Senão... Eu tive muita participação nesses movimentos todos. Quando tivemos junto com o ministro do Trabalho, quando foi formalizada a profissão do jogador de futebol, com carteira assinada, com tudo. Isso foi em 1978, mais ou menos. Então, a gente tinha um grupo bem ativo naquela época, que era o Zé Mário, Leão participou muito, Sócrates mesmo foi importante em alguns momentos, mas um pessoal mais da antiga era bem ligado a FUGAP, a GAP, muitos jogadores... Defendiam os direitos. Muitos jogadores se formaram em faculdade através de verbas da entidade, então... E sofria retaliação, assim, de alguém... Alguns clubes. Mas a galera ia em frente. A galera ia em frente, exatamente. Coragem. Coragem. Porque é preciso, né? Exatamente, era preciso. Então, é lógico que as entidades enfraqueceram um pouco e, com isso, os jogadores atuais não têm muita participação hoje em dia. Você vê que até
em termos de direito de arena, eu falei muito isso com o Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato do Rio, foi da Federação Nacional. Sim, eles hoje estão em confusão e tal. Tu não vai esperar que os jogadores do time grande possam ir no sindicato para ir lá pegar o direito de arena deles. Eles às vezes nem sabem que tem dinheiro. Leva nos clubes, vai lá nos próprios clubes, chama o capitão, conversa e paga lá eles, cara. O que eu sentia que acontecia, eu vi que durante a pandemia foi impressionante, né? Não parou, mas eu não parei. Eu fiquei, todos os dias era reuniões em cima de reuniões, porque assim, parou de pagar um mês, não sabia o que acontecia. A maioria dos jogadores, muitos não tinham que pôr de comer em casa. Então, exatamente. É sério a parada. Só que eu cheguei num momento que eu vi assim, contribuir, sempre que eu posso continuo contribuindo, que você vê que existem clubes, minoria, hoje está melhorando cada vez mais, principalmente Série A, que eles fazem o que é correto. E outros que usam de artimanhas para passar o jogador para trás. Aí chega um momento que você fala, cara, se eu for até o fim nessa causa, eu vou estar de alguma forma prejudicando o meu clube que está fazendo o que é certo. Vou estar expondo de alguma forma um clube que está fazendo o que é certo. Então, peraí, o meu clube, ele não está utilizando dessa lei aqui para me passar para trás, né? Para não me pagar, ou enfim, o que estava acontecendo na pandemia, que existiam clubes que estavam falando, pô, nós estamos com muita dificuldade, não vamos pagar, vai romper o contrato. Que foi feito e rompia estrategicamente. Tinha que ter Eles podiam pagar, acho que metade só, né? Isso, tinha que pagar, exatamente. Podia pagar um percentual. Mas aí os clubes sérios falaram, não, peraí, eu consigo arcar com as despesas até aqui, com os meus compromissos. Então chegou um momento que teve esse conflito, porque você vê que tem gente boa ali e tem gente que se aproveitando da situação. Então quando você pega um jogador grande, de um Flamengo, por exemplo, para levantar essa bandeira, mistura as coisas, porque ali tem clubes de todas as, né, com vários níveis e profissionais e dirigentes também com diferentes intenções. O que falta é uma sintonia nisso, né? E, é claro, a lealdade. É lealdade. Os caras têm que entender que a questão dos profissionais de futebol não são os do Flamengo a referência. Não são, digamos, os do Palmeiras. Sim, menos de 1%. Cara, menos de 1%, exatamente. Então você deve ter que ver quantos times tem, quantos profissionais existem em ligas que os caras, às vezes, não ganham nem salário mínimo, cara. É isso mesmo. E você tem que fazer defesa desses caras. Não, total. E é possível. É possível unir forças, estar em sintonia ali e entender a causa. Você falou, por isso que eu te perguntei, porque você tem que entender a causa e falar, cara, eu, por exemplo, estava no final da minha carreira, eu estava planejando 1, 2 anos eu ia encerrar minha carreira. Mas eu falei, cara, amanhã meu filho vai estar aqui. Amanhã os filhos desses jogadores também vão estar aqui. Então, se a gente não se posicionar... Você ainda fala em filho, eu falo neto, né? Fala neto. Mas, de alguma forma, já fazia algo para os seus filhos, né? Na tua época. E agora, continua fazendo para os seus netos. Essa responsabilidade, ela é fundamental. E aí, falando disso, vamos viajar aqui para o Japão. Porque você tem essa conexão, diretor técnico, certo? Coordenador técnico. Aprendeu muito com os japoneses, como que é essa relação e o que eles têm, no caso, para nos ensinar, já se falando de mentalidade, tanto de futebol quanto da vida cotidiana. Ensinar a educação, né? Disciplina. Educação, disciplina. E disciplina, é um negócio, assim, absurdo. E eles fazem tudo que é necessário para preservar o cidadão, a vida do ser humano, entendeu? Desde do início da que põe uma criança no mundo. Então, eu aprendi demais isso e uma das coisas é prevenção de acidentes, que é uma coisa fantástica que eles têm lá. E eu trouxe isso para o meu centro de futebol. Eu criei no centro de futebol, é lógico que é um local aberto, a possibilidade é menor, mas graças a Deus eu tenho quase 30 anos e tive 1 ou 2 acidentes lá, foi coisa rara, entendeu? Então é uma preocupação, você está sempre fazendo revisão nas coisas, está sempre atento, ainda mais agora que vai passando o tempo, você tem que estar atento com a parte elétrica, né, com todas essas coisas que possam gerar problema. Certo. Então lá... Eles são rigorosos nesse controle. Eles são rigorosos nesse controle. Você vê que hoje existe... lá existe a preparação até contra fenômenos da natureza.
treinamentos para isso, que você está numa escola, tem aquele dia de treinamento, caso dê um tremor, né, caso dê alguma coisa daquelas que no Japão acontece com mais frequência, as pessoas saibam como... tem algumas coisas que você, se ficar também muito só com aquilo, você fica meio tonta. Claro. Né? Do fato de ter que deixar a água dentro de casa certos litros por causa disso, e tem que preparar uma bolsinha com um passaporte, com tudo no lugar. Você tem que conhecer na tua região um local para ser o abrigo. Então, tem algumas normas. Se toma cuidado, vive em alerta, Vive em alerta, exatamente, é isso aí. Vive em alerta. Eu lembro de uma cena deles recolhendo todos os copos no estádio. Uma loucura. Foi na Copa, né, se eu não me engano. Na Copa. Cara, aquilo foi lição para todo mundo. Coisa mais linda. Mas a gente faz isso lá. Você acaba um jogo, os jogadores todos do time, o Kashima, você vai jogar contra um outro time fora, quando você sai do vestiário, parece que não teve nada. Todo mundo pega tudo, tem todas as questões, as cestas de lixo separado, um para botar o plástico, outro para botar tudo. Daí quando sai, cara, se fecha ali, deixa no depósito, não tá limpo, como se não tem nada, não pesa pra ninguém. Cada um fez um pouco, não pesa pra ninguém. E aí quando você volta de lá, você sente diferença? Às vezes eu sou daqueles que eu tô andando na praia, eu fico pegando um copinho e jogando aqui no Belo Site. Você também sente também sou assim, muita diferença. Porque, ainda mais Japão, né, cara? Eu fui técnico lá no Garafa, no Catar, eu fiquei louco da vida, cara. Ficava louco, porque você tem também os funcionários que trabalham. Então, se você puder evitar também de dar muito trabalho pros caras, cara, aí nego pegava a garrafa aqui, jogava pra lá, jogava pra cá, e papel, jogava e tal. Aí eu acabava o treino, eles iam embora, eu ia lá, pegava tudo, separava tudo, botava tudo num cantinho. Quando os caras vinham, aí uma vez um cara me chamou lá, o chefão. Isso aí tem gente pra fazer. Eu falei, você tá incomodado por eu estar fazendo isso? Eu que devia estar incomodado, eu não estou incomodado. Eu falei com os jogadores, para poder ajudar aqui aos caras que estão aqui trabalhando, para ajudar. Eles não querem fazer, então tá bem, eu vou fazer o meu trabalho. Eu acabo lá, entrego, levo tudo. Eu, meu irmão, o meu outro auxiliar, que a gente aprendeu, não sei se demos sorte ou demos azar, de aprender no Japão. Então no Japão a gente faz isso e ninguém fica desmerecido por causa disso. Claro. A mensagem sempre fica, né? A mensagem sempre fica, exatamente. Eu passei anos na Alemanha, já contei essa história de quando eu joguei a camisa fora do cesto, que o roupeiro falou, ei, vem cá, pega a camisa e joga. Aí o teimoso ainda chamou o diretor, me obrigou, na próxima eu jogo, e quando eu joguei ele falou, agora tem que desvirar a camisa e colocar aqui. Numa exigência assim, até abusou um pouco, mas depois ele falou, imagine se eu tiver que pegar 40 camisas do chão, meia, short de todo mundo, colocar dentro do cesto, e depois desvirar essas 40 camisas também. Eu pensei e aprendi, 21 anos na altura, eu falei, aprendi, esse é o verdadeiro respeito que se tem pelos profissionais da limpeza, ou quem é que seja dessa equipe. Na hora que você sai do treino, isso não tinha. A gente levava, na época que eu fui para lá, eu lavava dentro da minha casa. Né? E quando a gente estava no hotel, lá tem muitas aquelas lavanderias públicas que você vai lá, bota a moedinha, bota os negócios e tal e pega tudo de volta. Aí quando a gente começou a ter roupeiro, essas coisas, todo mundo que acabava o treino tinha a camisa, o short e a meia. Você pegava as camisas assim dobradas, botava ali as camisas, botava no short e botava também. Então já estava tudo separadinho. Total diferença. É total diferença. Você passou pela Turquia também, nós estávamos falando lá, você já tinha falado do Fenerbahçe. Que é também outro diferente. Turquia é uma bagunça danada aqui. Aquilo ali. Tem uma bagunça. Dirigir lá? Consegui dirigir. Chega um momento, parece que tem um limite, eles não passam daqui. Não passam daquele limite. Você fala, cara, isso aqui onde vai parar? Mas às vezes a sensação de uma bagunça meio que organizada. O problema que eu sofri mais com eles foi o problema de cigarro. Eles tinham dentro cara, tem horror a cigarro, né? E cheiro me faz mal e tal, negócio. Aí a gente, eles tinham no vestiário do jogo, cara, tinha um local do banheiro que eles iam ali pra dentro pra fumar. E aquilo, eles achavam que só ficava o cheiro ali, né?
aquilo impregnava o vestiário inteiro. Verdade. Então, pô... Cigarro, charuto. Cigarro, tá. Aí eu falei, pô, vem cá, faz o seguinte, pô. No treino, tem um local ali fora, vai ali fora pra não impregnar aqui, cara. Aí eles começaram a mudar. No dia do jogo, não tinha como. Eles ficavam lá dentro do vestiário e acabava o jogo, ia todo mundo fumar ali. Era um negócio assim. Então, isso foi uma das únicas coisas que me incomodou mais. De resto foi legal. De resto foi legal, foi bacana, fanatismo. Legal pra caramba. Fiquei 2 anos lá. Gostavam muito de bola, treinamento de bola mesmo, física, nem pensar. Zero. Eu falava assim, Moraci, dá 15 minutos, 10 minutos de física só e deixa a gente, vamos fazer física com a bola. Você também preferia? Preferia sempre bola? Eu preferia sempre com bola. Sempre com bola. Pô, que legal. Porque o futebol se transformou nisso com o tempo, você já sentia lógico, isso naquele momento. Eu não todo trabalho físico com bola. Diego, eu não entendia por que, se eu jogava no gramado, eu tinha que correr no asfalto, cara. Por que eu tinha que subir em vista chinesa? Problema na coluna. Quantas vezes, não? Eu peguei também isso, tiro de 1000 e tudo, no asfalto. Eu tava começando o tiro de 1000. Tava começando. Eu peguei viaduto. No viaduto. Arquibancada ali da Gávea. Arquibancada. Subia e ficava fazendo aquele salto ali, cara. Não tinha como, dar a volta na lagoa. Porra, 7 quilômetros, você tá louco, cara. Queira ou não, depois do joelhão. Mas é o teu negócio, a nossa geração toda... Paga um preço lá na frente. Paga o preço de operação de joelho. Não teve um que não operasse o joelho. Coluna. Entendeu? Então, esses problemas todos. Então, eu falava, pô, vem cá, por quê? São 2 coisas que eu sempre reclamei no futebol. A primeira é essa, é fazer treinamento fora do habitat. Tá? Então, é grama, vamos treinar na grama, a gente vai jogar na grama. Com chuva, com sol, se estiver chovendo, tinha o Jobé, que era o treinador, treino com chuva, o couro comia. Não queria saber, não. Vocês vão jogar com chuva? Entendeu? Então tem que se adaptar ao terreno de jogo. Tudo bem. Agora, a gente vai jogar no asfalto? Não vai. O campo é inclinado? Não é. Então, por que a gente tem que subir morro? Você debatia muito com o treinador? Você falava muito assim com ele? Eu falava com os preparadores físicos. Falava. Mas brincadeira, sabia? Brincadeira, mas soltava ali pra pensar, né? É pensar, exatamente. E a outra coisa era a respeito de concentração na seleção brasileira. Eu falava o seguinte, você me chama pra cá por quê? Porque você joga. Eu jogo aonde? Eu jogo no clube, tá? Se eu jogo bem no clube, eu tenho uma vida no clube, né? Então, por que quando eu venho para a seleção eu tenho que mudar essa vida? Eu tenho que mudar meus hábitos. Chegou ali performando do jeito que você precisava, né? Por que eu tenho que dormir com uma pessoa que eu nunca vi na vida, que tem hábitos diferentes? Se eu tenho a minha casa, tenho a minha família... Tenho meu horário para acordar, para dormir, para treinar, para me alimentar e rendo. Por que eu tenho que fazer isso tudo diferente na seleção? Eles não sabiam responder. Porque é o teu negócio, te leva para Toca da Raposa, lá em Belo Horizonte, lugar maravilhoso e tal. Você tá lá sozinho, não tem ninguém, você não pode ir a um teatro, não pode ver um show, não pode ir jantar fora, não pode ver tua família. E aí, isso é bom para uma pessoa? Não é bom. Não, mas é que problema... Vem cá, e se eu trouxer a minha família para ficar comigo aqui em Belo Horizonte, num hotel, e eu acabar o treino, ir para casa, ficar em casa no dia seguinte, o treino é 8 horas? 8 horas eu tô aqui. Por que não pode fazer isso? Cada um por sua conta. Já derrubou algumas concentrações nessa época? Não derrubou. Não consegui derrubar. Não. A galera não vinha no embalo? Não dá. Você sabe que isso nós conversamos e mudamos, assim, conseguimos mudar, porque o europeu tem mais facilidade para isso, não todos. Depende do país, do treinador também, mas depois mudou, porque, cara, depois a quantidade de dias no final do ano, no final de 5, no final de 10 anos que você tem que ficar em um hotel, longe da família, longe da sua casa, é muita coisa. É muita coisa, né? É muito tempo. Você, no Fenerbahçe lá, o presidente, eu não sei se você pegou o Aziz. Peguei. O Aziz, então. Mas esse aí era diferente. Nós fomos campeões com 3 rodadas de antecedência. Aí tinha um jogo com o Galatasaray e a gente era campeão.
Aí o jogo era 7 horas, né? Ali aquele horário dele, 7 horas da noite. Aí eu falei, apresentação meio-dia aqui no dia do jogo. E dei 3 dias de folga lá pro pessoal. Quinta-feira ele mandou, tem que dar treino, porque vai jogar. Eu falei, cara, então o senhor chama todo mundo, o senhor é dono do time, dono das ações, e bota o time pra treinar aqui, que eu não vou botar pra treinar. Aí o time chegou lá na quarta-feira e tal, treinamos, aí quando ele olhou o horário da concentração, não tem concentração? Eu falei, claro que não, pô, eu já sou campeão, o senhor já botou faixa aí, já e tal. Não, Galatasaray é outro título e tal. Eu falei, não vou trazer os caras, meio-dia. Aí eu falei, nós vamos lá dentro e vamos ganhar deles. Com 20 minutos de jogo, tava 2-0, quase botaram fogo no estádio, a torcida do Galatasaray. Parou o jogo, deu uma confusão danada. Guerreiro levinho. Guerreiro nosso levinho. Cara, bem demais. Pô. Você falou, foi mais difícil liderar dentro de campo como jogador ou como treinador, Zico? Como treinador, né? Como treinador é mais difícil. difícil. É mais difícil, mais difícil. Mas você conseguiu encontrar uma maneira de... Isso. E eu tinha um problema, sabe, Diego? Ser eficiente nisso. É questão, de você ter muito comandado seu que tem você como ídolo. Imagina. E aí é complicado, cara. O Alex, por exemplo. O Alex é um fenômeno. E cansou de dizer que... Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o Alex ver que eu sou um bom treinador e não que eu sou o ídolo dele. Que ele acredite na mensagem que eu estou passando como treinador. Isso é muito difícil, cara. Muito difícil. Uhum. Eu cheguei na Rússia, tinha um zagueiro, o melhor zagueiro do futebol russo. Aí ele falou, vou te mostrar uma coisa. Aí tirou uma foto do quarto dele, um monte de foto minha. Ele era o capitão da seleção russa e o capitão do nosso time. Aí eu falei, como é que eu vou dirigir esse cara? Cara, ele ficava com vergonha de olhar pra mim e tal. Cara, eu até indiquei ele pro Leonardo, quando o Leonardo tava no Milan. Por outro lado, tudo que você falava... Sim, senhor, e vai embora. E vai embora e tal, mas você tem que convencer. Mas eu entendo o que você está falando. Você sente o sim, senhor, do que da obediência pelo ídolo, do que pelo convencimento do treinador. Isso, exatamente, dos teus atos, das tuas atitudes. Sim. Graças a Deus eu consegui me livrar disso. Então, e por onde passei, tive... Como treinador, tive a maioria das vezes tudo muito sucesso. Você estava falando do presidente do Fenerbahçe, cara. Eu tive umas experiências lá, cara. Também foi maravilhoso. Eu falo para todo mundo, tem que ir para a Turquia, conhecer lá a Turquia. Nossa, mas uma delas foi quando teve folga, 2 dias de folga eu viajo. Vou lá para Bodrum, pego o avião com a minha família e... Eu não conhecia. Você não conheceu? Eu conheci. Maravilhoso. E a Turquia é um país lindo. Um país lindo. Turco, eles são demais. E aí, quando eu aterrizo, um monte de mensagem no meu telefone de cadê você, o diretor, o tradutor e tudo, cadê você? Eu preciso ligar. E me ligaram. Aí colocou lá no Viva Voz eles, eu tô aqui com o presidente. Diego, vai falando turco, o outro traduzindo em inglês. Você tá onde? Não sei o que. Eu falei, acabei de aterrissar. Pode voltar. Quem falou que era pra sair de Istambul? Não pode, a folga é pra ficar dentro de Istambul, não pode. Eu falei, como é que é? Folga? Eu tenho que me apresentar segunda-feira, 4 horas, eu vou estar lá segunda-feira, 4 horas. Rapaz, mas deu uma confusão. Eu falei, tô aqui com a minha esposa, com os meus filhos. Cara, não tem como. Cheguei aí, conversamos, mas resolvemos a situação. Mas, cara, que grau de exigência, de autoritarismo. Autoritarismo, total. E eu tive esse problema lá porque quando tinha a folga nesse sentido... Eu já sabia disso, tinha que falar com os jogadores, olha, pede autorização do clube para você não sair de Istambul não, sair do país, entendeu? Que a maioria vinha pro Brasil, né? Uhum. E o clube tem que dar autorização, não ia para uma cidade como lá na Turquia, você foi para uma cidade de lá. Sim. Mas eles não, você tinha que ficar ali, era folga para você estar ali. Então, eu tive um problema desse no Olympiacos com o Dudu Cearense. Né, que veio pra cá e aí, foi jogar um jogo não sei se foi do Neymar ou do Ronaldinho, alguma coisa, aí machucou no intervalo, chegou machucado lá, foi um problema, um problema sério. Mas de todos, Zico, de todos esses clubes que passou, países, nada comparável que você viveu no Flamengo?
Como foi? Nada, né? Nada comparável assim, no momento. Muita coisa, muitos anos, Muita coisa, né, Muitos cara? anos. Quanto mais eu me aprofundei assim na tua história, assim, são números, Muitos 804 gols, o maior artilheiro do Maracanã, 13 títulos. Eu me esforcei, nossa, a gente se esforçou, cheguei ali, 12. e pessoas como você, elas são inspirações. Então, sempre que falam, mas o Zico, a 10 do Zico, os títulos do Zico, eu falava, gente, esse tipo de ídolo, eles são inspiração. O máximo que você se aproximar dele, então tem que ser uma inspiração para você tentar chegar, e o máximo que se aproximar é prazeroso. E isso sempre foi muito legal, e é um dos feitos que eu tenho muito orgulho assim de falar, que junto com com essa geração que eu fiz parte e vão continuar ganhando, mas de conquistar títulos, de fazer do Flamengo ainda maior, ainda mais vencedor. Aí, então claro. Você, pô, sem palavras, a gente abriu o caminho, né? Da contribuição, de ter contribuído nessa história. É verdade. E você, cara, os números impressionantes e assim, uma relação muito forte, né? Em todos os aspectos, né? Muito forte em todos os aspectos. E é porque foi uma vida inteira, né? De esforço, de melhoria, de momentos complicados, de momentos de insegurança em relação a saber se você vai seguir, das pessoas acreditarem ou não acreditarem. Você começa, no primeiro ano logo você já é campeão, digamos, você está titular, no primeiro ano é campeão, carioca, porque aquele ano, naquela época, os campeonatos regionais eram como se fossem os brasileiros hoje, mais cara. Exigente, né? Mais equilibrado. Era exigente, a exigência total. Os melhores, a seleção brasileira era feita de uma seleção carioca, por exemplo, de uma seleção paulista, sabe? Não tinha uma integração do Brasil inteiro. Você vinha um jogador do Sul, vinha, de Minas, mas não vinha de outros lugares, não vinha, cara. Era esses 4 estados só. Então, isso dava uma importância muito grande aos campeonatos estaduais. Certo. Então, aí nós ganhamos em 74, aí vem 75, pum, fora. 76, fora. 77, fora. Você perde nos pênaltis ainda. Se a gente não ganha em 78, com certeza, aquele grupo de que tinha saído lá de baixo, eles iam se desfazer, cara. Bom, ganhou lá na base e tal, uma vez aqui, e não, sabe, não vão servir para o futuro. Com certeza. E aí a gente ganhou. Aí dali tivemos a felicidade de ter 3 gerações que se encaixaram. Porque, a minha, do Cantarelli, Rondinelli, Jaime, Geraldo, Júnior, que mais que tinha ali? Julinho. Aí, veio Tita, Adílio, Andrade, Júlio César. Aí, 2 anos depois, veio Moser, Leandro, Figueiredo, Anselmo. Cara, juntou 3 gerações de caras realmente espetaculares, cara. Muito. E isso é raro. Você imagina, cada base te dá 4, 5 jogadores que vão direto para o time titular. Com certeza. Ali tem foto ali, ó. A 10. Estava onde ali? Que estádio que é aquele ali? Aquilo é Maracanã. É Maraca, né? O campo tá bom, né? Tá falando que tá ruim hoje.